E um programa muito especial hoje, tá? 2 convidados para falarmos não apenas desse livro aqui, de um livro lançado nesta semana, mas principalmente de uma vida, uma trajetória através de uma rica e linda carreira do mais renomado árbitro da história do nosso estado. O meu amigo, não apenas uma referência para mim, mas para muitos, o professor Afonso Vitor de Oliveira. É isso aí, o outro convidado é também um amigo e multitalentoso. Dono também de uma carreira linda, mas não no esporte, no futebol, né? Como é o caso do professor Afonso Vitor de Oliveira, mas sim na comunicação, onde exerce com muita maestria o dom que ele recebeu. Costumo dizer que o William Santin é o jornalista mais completo e brilhante da chamada Jovem Guarda da comunicação londrinense. E ao lado de Thiago Mossini, não menos amigo, não menos talentoso, lançaram nesta semana esse livro de professor Afonso Vitor de Oliveira, dessa carreira, dessa vida. Não apenas um apito, mas uma vida realmente, né? Então, tenho a honra de apresentá-los, de cumprimentá-los, meus amigos e talentosos convidados de hoje. Professor Afonso, boa tarde. Boa tarde, Valmir. Boa tarde para aqueles que nos assistem. É uma satisfação e um agradecimento ao mesmo tempo da concessão desse espaço, deste momento, para nós falarmos um pouco do lançamento desse livro por esse brilhante jornalista, juntamente com o Thiago Mossini, o Júlio Oliveira. Eu não esperava tanto desses meninos, mas eles foram além da minha expectativa. Que legal! E quando houve essa escolha, eu tenho certeza que quem conhecia a trajetória de Thiago Mossini, Júlio Oliveira e William Santin sabia que muita coisa boa viria por aí. William, obrigado pela visita, meu velho. Parabéns pelo livro. Eu que agradeço. Boa tarde, professor Afonso, a todos que nos assistem. E obrigado pelas palavras tão elogiosas. Não sou digno de tanto e a admiração é recíproca para você também. Legal. Então, galera, seguinte, esse livro aqui você precisa, né, acompanhar, você precisa ler. Tem que ser livro de cabeceira, você precisa conhecer essas histórias magníficas que aqui estão. E no programa de hoje a gente vai debater sobre a carreira, né, super ilibada, de talento, magnífica de um homem que eu sou muito fã, né, de um amigo que eu tenho, professor Afonso Vitor de Oliveira. Mas eu gostaria inicialmente, William, de saber como foi o início de tudo isso, a ideia de como surgiu, de quem surgiu, como foi o approach com o professor Afonso para poder começar esse projeto magnífico, porque ficou lindo demais, cara. A ideia surgiu do colega nosso, Júlio Oliveira, né? Narrador esportivo, jornalista, filho do seu Afonso, que foi meu colega de turma, né? Eu tive a alegria de estudar com o Júlio na faculdade. E o Júlio vinha nutrindo o desejo de fazer um livro do pai dele, e eu escrevendo uma outra biografia do seu Vasco de Almeida Martins, fui entrevistar o seu Afonso, falei que era colega de turma do Júlio, o seu Afonso passou a mão no telefone, ligou para o Júlio estava em Aparecida, na Basílica de Nossa Senhora. Que legal. E achou que aquele momento, aquela coincidência de eventos, ele já com o desejo de escrever o livro, apareceu um colega de turma, ele lá na Basílica de Aparecida falou, vai ser o William. E aí enfiou por goela abaixo do seu Afonso, que teve que me engolir. Nós convidamos o Thiago Mossini para reforçar o time e o seu Afonso teve que nos aceitar e foi uma alegria construir essa obra. E como é que foi, professor Afonso, quando o Júlio Oliveira, seu filho, talentosíssimo também, Júlio, narrador do Sport TV, que tanto, né, é uma referência para todos nós do jornalismo esportivo aqui na nossa cidade. Como é que foi quando o Júlio te ligou, hein, professor Afonso? Porque eu sei que você já me contou essa história aqui, inclusive, no Placar. Ele me ligou em meados de 2019 e disse assim, pai, tá indo aí no seu escritório um rapaz que se formou comigo, um jornalista, e ele vai, e o objetivo dessa visita é fazer uma entrevista com o senhor. Mas, meu filho, entrevista do quê? O senhor vai ficar sabendo aí, tal, assim que ele chegar, um rapaz polido, inteligente, capacitado, mas eu gostaria de me preparar para as respostas, porque se ele vier aqui me perguntar de boi, de economia, eu não entendo disso. Mas eu não vou falar, filho. Pai, eu não vou falar. Pai, então também não vou recebê-lo. Aí ficou aquele jogo, né? Aí ele se curvou, eu também me curvei, ele disse assim, não, nós vamos com a ideia de escrever um livro do senhor. Aí eu recusei e foi para cá, foi para lá, ele disse assim, mas pai,
eu não estou pedindo autorização para o senhor. Eu estou ligando, comunicando que nós vamos fazer. Então vamos fazer. E assim começou. Acabou. E assim começou. E graças a Deus, Valmir, aquilo que eu não queria, porque há muito tempo eu já havia deixado o gramado, achei que ninguém se lembraria mais de mim e tal. Modesto, hein, William? Pois é. E acabei gostando. Acabei gostando, entrei de ponta cabeça, vamos dizer, no projeto, só que eu tive que, como diz assim, esmiuçar certas coisas, porque o rapaz sabe perguntar demais. Sabe, né? Ele sabe perguntar demais. Como um bom jornalista. E às vezes eu não sabia responder, ele tinha que me ajudar. Ele fazia a pergunta e me ajudava na resposta. William, eu sei que você é um dos estudiosos de história, de futebol, um cara que gosta muito de conversar, gosta muito de lembrar fatos históricos, mas como foi, cara, o projeto de pesquisa para começar esse trabalho, claro, sempre contando com o Júlio, contando também com a ajuda do Thiago? O Júlio ele tinha a ideia de fazer um livro com 17 capítulos, porque são as 17 regras do futebol. Ah, que legal. Né? Então nós começamos elencando 17 histórias que envolvem 50 anos de carreira do seu Afonso, nós tivemos que achar as 17. As mais curiosas, as mais emocionantes, as mais engraçadas. Então, primeiro elencamos essas 17 histórias. Então, tendo-as na mão, aí fomos atrás dos personagens que participaram de cada uma dessas 17. 46 pessoas foram entrevistadas para o livro, né? Além de jornais antigos, revistas, vídeos, tive que assistir muito jogo antigo e tal, fotos, muitas fotografias. Então a gente mergulhou mesmo para... O seu Afonso, Valmir, muito detalhista, muito honesto, muito correto. Então a gente tinha que contar as histórias aí no pé da letra, não poderíamos errar. Então, por isso, tanta gente envolvida para sair realmente fidedigno. E tiveram que dar uma cortada nesse Paranazão aí, ou o mundo de hoje, a comunicação de hoje facilitou bastante, William? Não, a comunicação de hoje facilitou bastante. Nós entrevistamos pessoas que estão em Cascavel, pessoas que estão em Maringá, Pato Branco, Guarapuava, Curitiba, Santo Antônio da Platina, né? Percorremos aí o Paraná, mas não viajamos muito não, fizemos muito por telefone. Bastante coisa em loco, das 46, 32 foram pessoalmente e as outras 14 por telefone. Professor, alguma dessas histórias que estão publicadas aqui no livro, o senhor havia se esquecido ou não lembrava de alguns detalhes e essa molecada super talentosa aí conseguiu relembrá-lo? Olha, Valmir, eu agradeço demais a Deus. Eu não mereço tanto, então por isso eu agradeço de ter uma memória razoavelmente boa. E eu não tinha assim anotações, a não ser as fotos, que naquele tempo não era celular, era apenas o papel, os jornais que eu fui guardando e tal. E a memória funcionou bem. Quando ele puxava um assunto, eu mergulhava lá no passado e contava para ele com detalhes. Por exemplo, até agora, graças a Deus, eu tenho uma memória razoavelmente boa, sem querer aqui expor nenhuma grandiosidade, mas isso facilitou para o trabalho desses meninos. Quando ele perguntava, eu já estava com a resposta lá na frente. Não tenho dúvidas disso. E o lançamento do livro do professor Afonso Vitor de Oliveira, escrito brilhantemente por William Santin, Thiago Mussini, Júlio Oliveira, aconteceu nesta semana. Aqui na cidade de Londrina temos as fotos, temos as imagens já para mostrar, né, como foi o lançamento dividido em 2 etapas, né, professor? William Santin também pode falar a respeito do lançamento? Pode, como não, à vontade. Foi em 2 etapas porque são muitas pessoas, né? Felizmente que o seu Afonso teria para convidar, para chamar, para participar desse momento. Só os alunos dele aí da arbitragem já dá mais de 100, Valmir. Então teve um primeiro momento lá no Yacht Club, né, reunindo ali os amigos, reunindo a família, que também é grande, do seu Afonso, felizmente. E um segundo momento na livraria, aí aberto ao público para todos que pudessem comparecer. E para nossa alegria, né, seu Afonso, foi um sucesso, foram sucessos os 2 eventos, tanto no Yacht Club na quarta, quanto na livraria na quinta-feira, nos deixou muito felizes mesmo. Que legal, esperava toda essa repercussão com essa modéstia gigante que o senhor carrega, professor Afonso? Olha, Valmir, eu até me surpreendi com a presença de muitos amigos e alguns marcaram. Por exemplo, o nosso aluno, que nem árbitro é hoje mais, porque alcançou a idade, já está lá como árbitro jubilado,
nada mais, nada menos que ele andou 800 quilômetros para esse evento. Que legal. Só veio para isso, é de uma cidade aqui que você deve conhecer, Araçatuba, Sim. bem longe daqui, quase 400 quilômetros. A hora que ele chega no evento, eu até me surpreendi, porque são realmente pessoas do nosso convívio e tal, e que uma admiração, assim, por nossa pessoa, porque com um tremendo de um esforço desse, uma quarta-feira à noite, ele com seus afazeres lá na cidade. Criador de gado em Araçatuba ou não? Porque lá tem muito, hein? Tem bastante, mas não chega tanto. Ele está bem realizado, mas nem tanto. Mas então você veja que a coisa, neste caso, como outros também, muitos árbitros, muitos amigos de Maringá, de Goiberê, de Paranavaí, de São Pedro do Paraná, de Umuarama, todos aqui presentes para mim, quase que o coração não aguenta. Que bacana. Vimos ali, professor, uma foto do senhor mostrando um cartão amarelo. Fez parte de uma apresentação? Conte pra gente o que significa aquela imagem do senhor mostrando o cartão. Mas antes do cartão, nós... Olha lá, ó, essa aí que eu tô falando. Essa imagem. Antes do cartão, nós mostramos o apito. Nós chamamos a atenção do pessoal com o apito. Isso aí foi simbólico, né? Porque tinha alguém com a voz meio alta assim no canto, eu peguei e adverti no cartão. Mas perguntei se ele queria o amarelo ou o vermelho. Ele preferiu o amarelo. Ô, Afonso, isso é um fato curioso, né? Para quem conhece a sua carreira, quem conhece um pouquinho da sua história, ou quem já jogou um jogo apitado pelo professor Afonso Vitor de Oliveira, sabe, não jogos profissionais da Federação Paranaense, do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, não, mas os jogos locais que eram muito disputados aqui na cidade de Londrina. E muitos desses atletas que jogaram sob o seu apito disseram, vários para mim, que apenas um olhar bastava para ele se dirigir para a arquibancada. É verdade isso, seu Afonso? Valmir, em todas as entrevistas que eu concedo, eu sou perguntado sobre isso. Olha só. Então eu respondo da seguinte forma. Tecnicamente, eu não fui, vamos dizer assim, um degrau maior. Perguntado recentemente numa entrevista, o apresentador disse assim: você se considera melhor ou pior do que o Weber? Eu falei, tecnicamente o Weber é melhor. Mas que comparação? Mas assim, mas nós havíamos... tecnicamente, agora disciplinarmente, eu não perco, não. Porque eu digo assim, Valmir, se você comete um equívoco técnico, e desse equívoco você promove, dá direito ao jogador ele reclamar com você em altos blados, e você não toma uma medida disciplinar, você errou duas vezes. Sem dúvida. Então você não pode corrigir um erro com outro erro. Isso eu nunca fiz. Se eu errei lá, não vou errar aqui, não. Então, por isso, talvez esse respeito que eu sempre tive. E dentro da sua pergunta, eu me recordo bem, e me parece que eu passei isso para o William ou para o Thiago. Campeonato Paranaense de 88, teve 38 expulsões. Rapaz. 38 expulsões. Bastante. Eu, 20. Nossa. Mais de 50%. Com um quadro de quantos árbitros? Se lembra? Nós tínhamos, com certeza, uma turma que apitava a primeira divisão, 40 árbitros. Rapaz. O senhor fez 55% das expulsões do Quer campeonato. dizer, não sei se eu errado ou os outros, né? Então, o aspecto disciplinar realmente, dentro da carreira do professor Afonso Vitor de Oliveira, foi o grande destaque. Mas não só isso, né? Com certeza. Jogos do Londrina, professor Afonso Vitor de Oliveira, era difícil de apitar? Mais difícil do que um Atletiba, por exemplo? E o senhor é recordista de Atletibas? Não. Não? Igual. É? Até porque eu apitei pouco. Pouco? Pouco. O livro consta, isso aí para aqueles que vão adquirir, eu espero que uma massa grandiosa adquira. Dos 547 jogos profissionais que nós trabalhamos, você arrisca um palpite quantos jogos do Londrina? 547. 547. O senhor disse que são poucos jogos. Pouquíssimos? Bem poucos. 12. 6. Olha aí, o dobro, eu falei. 6, o dobro, eu falei. Então, Pouquíssimo então não dá para fazer uma comparação. Mas todo jogo profissional que envolve uma equipe grande, seja lá qual o adversário, e o Londrina é uma equipe grande, sempre é difícil.
Não Londrina, mas toda equipe, todo jogo que tem uma equipe ligeiramente, tecnicamente superior à outra, realmente são jogos O difíceis. senhor era mais cobrado ao apitar jogos do Londrina em relação a outras partidas ou não? Não, porque, ô Valmir, o que se criou em torno da figura do Afonso Vitor de Oliveira é de que o Afonso não gostava do Londrina, porque o Afonso não sei o que... Prejudicava o Londrina e que o Afonso não era londrinense. Então eu digo o seguinte, eu sou mais londrinense, mas de torcedores. Por quê? Nós chegamos aqui em 1951, o Londrina é de que ano? 56. 56. Então não tinha Londrina profissional. Exatamente. Então eu vi o Londrina nascer. E outro fator, eu joguei no Londrina infantil, juvenil e amador. Então eu sou mais londrinense de que muitos e muitos que se julgam fanáticos. Agora, o que nós temos que Ou principalmente daqueles que o criticaram e ainda o criticam por esse fato, né? Exatamente. Às vezes ele me critica, mas por baixo da camisa do Londrina, ele está com a camisa do Corinthians. Opa, tem bastante, hein? Do São Paulo. Tem do uma Palmeiras. galera aí, hein? Tem. Então, o que não... Eu não vou fazer o William mostrar dele, porque eu sei que ele é tubarão mesmo, viu? Porque Esse é tubarão mesmo. Então as pessoas não conseguem separar o profissionalismo do torcedor. Sim. Eu, enquanto árbitro, tenho camisa. Não estou apitando, vou torcer para o Londrina, mas lá dentro de campo eu tinha que exercer a minha função. Sem dúvida alguma. Gente, a gente dá um tempinho aqui para falar da nossa C2, que foi criada para estar ao seu lado, para que no momento que você mais precisa, você esteja assistido pela família de Carlos Camargo. É isso aí. A C2 foi criada pensando no momento que você mais se abala e sua família está mais abalada. Nesse instante, você precisa dar o respaldo para seus familiares e deixe tudo por conta da C2. Tanto o aspecto financeiro, como principalmente o aspecto burocrático, já que são muitas as burocracias que envolvem um funeral e um falecimento aqui na cidade de Londrina. E o aspecto financeiro, já que custa de 4 a 8 mil reais você sepultar alguém. Além da segurança com o funeral, você contará com muita saúde, muitos exames, com consultas médicas e preços lá embaixo. Exames de laboratório, exames de imagem e muito desconto no comércio local. Todas as especialidades você consegue facilmente. Consultas aqui na cidade de Londrina. Faça já o seu plano. Aproveite o QR Code que está na tela, aponte a câmera do seu celular para ele e já seja direcionado para o WhatsApp C2 para conversar com muita gente especializada, capacitada para te oferecer o melhor, para que você possa fazer parte da família de Carlos Camargo. É a nossa família, a C2, cuidando da sua. Aproveite o QR Code aí já para receber todas as informações, beleza? Aproveite essa dica porque ela é super valiosa. William Santin, a história do homem é magnífica, ela é interessante em todos os seus aspectos, em todos os seus capítulos, principalmente a trajetória profissional. Mas eu vou pedir para você citar um capítulo ou uma história, um causo, aquele que mais te emocionou ou que mais te fez ficar curioso. Conta aí pra gente, sem dar tanto spoiler, porque você vai ter que comprar esse livro aqui e ele vai se tornar o livro da sua cabeceira durante um tempo. Não, entre todos os causos, entre todas as 17 histórias que aí estão, Valmir, acho que a que mais me chamou a atenção é de um jogo lá em Pato Branco, que o seu Afonso foi apitar. Era um jogo entre o time de Pato Branco e o Maringá. Certo. O Pato Branco já estava eliminado da competição, mas o Maringá ainda tinha chance de se classificar e disputava a classificação com o Colorado. Então o Colorado era diretamente envolvido naquele jogo. O Colorado mandou uma grana boa lá para Pato Branco, né? E eles lotaram o estádio. O prefeito antes promoveu uma corrida pedestre dentro do estádio. Havia 10 mil pessoas no estádio. Rapaz. Hoje a capacidade daquele estádio é de 2.800. Então assim, super lotado. E o seu Afonso apitando, houve um pênalti para o Maringá, o Itamar Belas Almas bateu, entrevistamos o Itamar. Que foi técnico do Londrina em algumas oportunidades. O Itamar deu uma pancada na trave direita do goleiro, acertou a trave, a bola voltou com tanta força que criou um contra-ataque para o Pato Branco. E o Pato Branco no contra-ataque, 2 jogadores só contra um zagueiro do Maringá, o goleiro, um toca para o outro, mas na hora de arrematar para o gol, o atacante ajeitou com a mão e gol. Entendi. O seu Afonso não viu. O seu Afonso não viu porque ele estava, imagina, foi pênalti, ele estava voltando lá do outro lado, a bola rápida, ele estava longe do lance. Humanamente Ele impossível, deu gol. porque não é um lance comum de se acontecer. Ele né? apitou o gol, mas o Bandeira
Chamou ele, falou, o que foi? Não, Afonso. Certeza, certeza. Ele invalidou o gol. Era o fim do primeiro tempo. Virou uma desgraceira no estádio. Esse Bandeira levou uma voadora com as duas pernas de um torcedor do Pato Branco. O tempo fechou. Orlando Sabotto. Orlando Sabotto. Entrevistamos também. E o tempo fechou, foi horrível, tal. O seu Afonso tentou reiniciar o jogo, não teve jeito. A torcida continuou invadindo, atacando coisa. Ele chegou a mudar os bandeiras de lado. Não vou detalhar tanto, tá aí no livro. O pessoal compra, vai ver tudo. Exato. Mas não teve como continuar. Não teve. Encerrou no primeiro tempo. E a casa caiu, ele teve que sair com a polícia, aquela coisa toda. Mas os jornais, e tá tudo aí, massacraram. Um péssimo árbitro melou o campeonato. Rapaz! Afonso Vitor de Oliveira é responsável por estragar o Paranaense. Um árbitro ruim só podia fazer isso mesmo. São as manchetes, nós colocamos aí. Então ele foi massacrado por algo que ele nem teve culpa. Quem invalidou o gol foi o Bandeira. Claro. E depois quem não deixou o jogo seguir foi a torcida, que queria bater em todo mundo. Mas o massacre sobrou para ele, porque naquele tempo era assim. Tudo caía nas costas do árbitro. Depois do intervalo, o professor Afonso vai comentar a respeito deste caso e eu vou dar aqui minha opinião, meu pitaco. Eu ia gostar. Sinceramente, eu ia gostar de, num caso assim, ser chamado mesmo do aspecto mais negativo possível, porque a convicção estava ali de que ele tinha acertado. Quero saber do professor Afonso também, mas porque eu gosto de uma bela, de uma polêmica. Uma pimentada sempre é bom. Então, já, professor Afonso responde pra gente. De volta, rapaziada, aqui com o Placar 2C. Infelizmente não temos muito tempo mais de programa, então quero que o professor Afonso comente a respeito deste caso em que foi massacrado pela arbitragem por ter acertado, já que teve a convicção do acerto do seu companheiro, porque é o trio de arbitragem, né, galera? E o árbitro tem que confiar no companheiro. Não é isso, seu Afonso? Exatamente. A tecnologia daquela época não era eficiente como é hoje. Você apitava um jogo em Pato Branco e para ver o tape depois você demorava 2, 3, 4 dias. Mas com muito atraso, as imagens mostraram que o assistente, Orlando Sabotto, havia agido de maneira correta. Mas enfim, a coisa já estava naquele tamanho. O que eu fiz? Coloquei o Orlando Sabotto do lado oposto e peguei aquele assistente e coloquei para cá. E o campo do Pato Branco, à época, só tinha arquibancada de um lado, do outro lado era mato, mas mato grande mesmo. Sim. Hora que esse assistente passou para lá, a torcida, uma grande parte dela, foi atrás dele também. E continuou, todo mundo jogando pedra, jogando o que tinha as mãos e tal. Aí não teve como. Que loucura. Suspendemos a partida, aliás, encerramos, né? Porque falta de condição. Mas, graças a Deus, o trio de arbitragem, à época, não existia a figura do quarto árbitro. Sim. Numa eventualidade de um assistente não poder continuar na partida, quem iria para a função era o delegado. Na época chamava representante. Sim. Mas tivemos problema para sair de lá, estavam com o carro próprio, tivemos que sair no carro da polícia, e um companheiro que foi conosco para nos ajudar a dirigir, tirou o carro da cidade, uns tantos quilômetros, a polícia nos deixou lá, mas graças a Deus saímos ilesos, sem sequer sofrer uma agressão. Que bom. E os jornais, como o próprio professor William aqui narrou, no outro dia só aquelas manchetes garrafais. Afonso melou o campeonato, como ele disse. Depois, quando todo mundo soube que o senhor e o auxiliar estavam corretos, o senhor chamou o jornalzinho de M? Não, né? Porque é elegante demais esse cara, rapaz. Eu chamaria, entendeu? Eu gosto da pimenta. Mas eu nunca fui, eu sempre fui muito respeitoso. Claro que fui muito elogiado na minha carreira, mas também sofri muita pressão, porque o árbitro não existe aquele que só acerta. Existe aquele que erra também, mas eu nunca busquei confrontação, nunca enfrentei ninguém, porque eu tinha na minha cabeça o sentimento do dever cumprido. Se errei, porque fui ser humano, era ser humano, e sendo assim, nós estamos sujeitos a equívoco. Hoje acontece com o VAR, tudo por aí ainda acontece? Se acontece. Imagina naquele tempo. Né? Galera, ouça esse recado e veja também, porque Londrina é a capital nacional do karatê. E até hoje,
por volta das 20 horas e 30 minutos, 21 horas, Londrina é a capital do karatê aqui no Brasil, porque a etapa londrinense do Nacional está acontecendo por aqui e os melhores competidores estão em duelos magníficos, eletrizantes no ginásio do Colégio Marista, e você tem a incumbência de acompanhar essa bela etapa que está sendo disputada na melhor estrutura aqui da nossa cidade, beleza? Hoje, então, a final deve começar aí por volta das 19 horas. Vá, entrada gratuita na faixa ao ginásio do Colégio Marista acompanhar os melhores combates do karatê. Com patrocínio da Sweet Sabor Ervas e Especiarias, Terra Investimentos, Fundação de Esportes de Londrina e Prefeitura Municipal de Londrina, com apoio da nossa TV 2C Cultura, canal 28.1. E segunda-feira no Placar, cobertura completa de tudo que rolou nesse campeonato. William Santin, eu quero agora que você não conte uma história mais ou menos detalhada, como foi o caso de Pato Branco, mas cite uma que é imperdível para o cidadão ir até a livraria, adquirir o livro, ler e gostar demais. Fala aí pra gente. Bom, pegando uma assim de supetão, vamos lembrar do seu Serafim Meneghel, Opa! Né, em Bandeirantes. Aliás, vários dirigentes que deram entrevista aí falaram assim, a gente gostava que o Afonso fosse escalado quando a gente era visitante. Quando a gente era mandante, a gente não queria o Afonso, porque dava para fazer pressão e tal. E todo mundo que era visitante adorava quando era o Afonso lá em Bandeirantes, né? Uma certa ocasião, o seu Serafim invadiu o campo, porque ele tinha expulsado o técnico do Bandeirantes, técnico do União. O seu Serafim invadiu o campo, falou, não vai sair aqui, quem manda sou eu. Mas não conta mais não, não conta mais não. Ele expulsou o seu Serafim e quem quiser ver mais, veja aí. E assim, e só finalizando, um abraço para a família Meneghel. Legal. O seu Serafim foi um cara que fazia pressão, mas um cara decente. Perfeito, é isso aí. Aonde o nosso telespectador pode encontrar o livro do Afonso? Por enquanto, o livro está nas livrarias Curitiba, né? Fica aqui em Londrina, no Shopping Catuaí. Então, quem nos está assistindo agora em outras localidades pode comprar pelo site. Quem é de Londrina pode ir lá pessoalmente. Mas logo haverá outros locais de venda e a gente divulga também. Perfeito. Qual que é o site? No site da livraria. Ah, da Livraria Curitiba. Só colocar então, Livrarias só colocar Curitiba no Google. Aí, Livrarias Curitiba, né, você vai encontrar. Deve ser livrariascuritiba.com.br, algo nesse sentido aí para você adquirir o livro. Professor Afonso Vitor de Oliveira, muito obrigado pela sua presença. Muito me honrou, né, saber que o senhor aceitou de pronto vir aqui novamente no Placar. Obrigado. Eu que agradeço. A quem está nos assistindo, o meu abraço. Aqueles que se manifestam favoravelmente à nossa pessoa, o meu muito obrigado. Aqueles que discordam de mim, o meu respeito. Aí, ó, tá vendo como o homem é elegante? Mas esse é figuraça, hein? William, parabéns pelo livro. Estendo meus parabéns ao Júlio, ao Thiago Mossini. Já falei com os dois. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço em nome do Thiago, do Júlio, de toda a equipe. Foto de Sérgio Ranalli na capa, diagramação de Ricardo Gogel. E todos de parabéns, porque ficou magnífico esse trabalho que foi lançado nessa semana aqui em Londrina. Eu gostei demais do Placar. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje também. A gente se reencontra na próxima segunda-feira, a partir da 1h30, no Placar 2C, com muita coisa legal. Fechou? Bom final de semana. Tchau.